Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Sociedade Luz, Paz e Caridade. Recebo vocês que estão aqui presencialmente e também aos nossos colaboradores online. Espero que todos estejam bem e para iniciar os nossos trabalhos de hoje, vamos iniciar com uma oração. Peço a todos que elevem o pensamento ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai, Deus. Obrigada por mais esta semana e por mais esta oportunidade de receber os conhecimentos aqui transmitidos. Esperamos recuperarmos todas as energias que perdemos ao longo das tarefas diárias. Pedimos que sejam repostas as nossas energias e que possamos colaborar com o trabalho e caridade nesta próxima semana. Que assim seja. Hoje a palestra será sobre o pecado por pensamento, sobre o adultério, no capítulo 8, dos itens 5 a 7. Vai ser dado pelo nosso trabalhador Paulo Salé. Tenham todos uma boa palestra. Obrigado. Boa noite a todos os que estão aqui presentes, boa noite aos que estão nos assistindo pela internet. É uma grata satisfação estarmos reunidos em nome de Jesus. Esse capítulo tem o título Bem-aventurados os que têm puro o coração. Vamos apresentar uma pequena história para ambientar o nosso trabalho. Na China antiga, em torno de 250 anos antes de Cristo, um príncipe estava para ser coroado imperador. Mas a tradição mandava que ele precisava estar casado. E não tinha nenhuma pretendente. Aliás, muitas pretendentes ele tinha, mas ele pessoalmente não tinha nenhuma outra. Ele resolveu então fazer um chamado às moças do império para um encontro, a fim de que ele pudesse estabelecer uma forma de selecionar aquela que iria casar com ele e tornar-se, portanto, a esposa do imperador. Muitas mulheres, muitas moças bonitas, ricas, formosas, apareceram nesse encontro. Dentre elas, uma que era filha de uma serviçal do palácio, cuja mãe estava muito preocupada com ela, porque dizia à filha, e ela sabia que a filha amava o imperador, ou o príncipe, que ela ia sofrer e que aquilo era uma loucura. E ela diz à mãe, não é loucura nenhuma. Também não vou sofrer, porque eu amo. E basta para mim, para o meu amor, alguns instantes perto do príncipe, que já estarei feliz. E assim ela foi a esse encontro, um tanto quanto deslocada, porque as outras eram bem dotadas de beleza e de riqueza, diferentemente dela. Tinha beleza, mas não tinha riqueza. O príncipe então propôs um exercício. Deu a cada uma delas uma semente de uma flor. E disse, daqui a 6 meses nós nos encontraremos todos aqui. E aquela que me apresentar a mais bela flor será a escolhida. Todas foram para casa, contentes e sabendo que iriam vencer. E aquela pobre, que não tinha muitas habilidades em jardinagem, decorridos 3 meses, o seu vaso estava vazio, aquela semente não germinou. Perguntou, indagou, adubou,
Enfim, fez de tudo o que fosse possível para que aquela semente germinasse. Não germinou. Chegado o dia, a mãe diz a ela: tu não vais, né? Vou. Mas como tu vais apresentar esse vaso sem flor? Tu vai ser ridicularizada? Não, para mim não importa isso. Importa que eu esteja alguns instantes perto do príncipe. Assim ela foi. E quando chega lá, todas as outras, cada uma com um vaso mais bonito e com as flores mais belas. O príncipe passa pelas moças, olhando o resultado que cada uma produziu, as belas flores, o perfume, enfim. Era uma disputa acirrada, de grande importância. E ele viu, portanto, aquele vaso vazio. Olhou para a moça e disse: tu és a escolhida. Como? Por que vou ser escolhida? E as outras também perguntavam-se entre si: por que escolheu aquela se ela não tem nenhuma flor no seu vaso? E o príncipe disse: esta é a vencedora, porque ela trouxe a mais bela flor, a flor da honestidade. Porque, na verdade, todas as sementes que dei a todos vocês eram estéreis. Agora vamos, portanto, ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Diz-nos Mateus, no capítulo 5, versículo 27 e 28, o ensinamento do Cristo. Que assim ele se dirigiu às criaturas daquela época. Aprendestes o que foi dito aos antigos. Ele já está falando dos antigos. Não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. A palavra adultério não deve ser absolutamente entendida nesse sentido dessa acepção que lhe é própria, porém no sentido geral, onde cada um de nós podemos estender para as leis. As leis civis, as leis divinas e todo o sistema de decretos, códigos, normas, enfim, que nós estabelecemos entre nós. Porque compactuamos que deveríamos agir sob esse regramento, seja ele qual for. E, portanto, quando nós adulteramos qualquer um deles, estamos infringindo a lei, cometendo adultério, adulterando a lei. Os adultérios de casais ainda acontecem, dadas as nossas condições ainda precárias de moralidade. As nossas condições de pouca honestidade. É preciso que nós, quando tomemos uma decisão, essa decisão tem que ser boa para nós e boa também para o outro. Porque se não for nem boa para mim, nem boa para o outro, ou só bom para uma das partes, precisamos abandonar a ideia.
porque estaremos cometendo adultério. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa mal. Vamos fazer uma relação com as moças que adulteraram as sementes. Ele condena o pecado mesmo em pensamento. Jesus, pecado, condena o pecado por pensamento, porque é sinal de impureza. Então ele nos ajuda para dizer a todos nós, se não queremos pecar, que vigiamos os nossos pensamentos. Que saibamos policiá-los, a fim de que, pensando, não venhamos nós a cometer uma adulteração. O mestre quis demonstrar que somos responsáveis, não só pelo que fazemos, mas também pelo que falamos e pensamos. Já se imaginaram o responsável pelos pensamentos? Pois seremos responsabilizados. E sendo o pensamento a base do que iremos falar, porque estou aqui falando, mas estou pensando. Vocês talvez até possam estar também pensando outros assuntos quaisquer. Mas então, pensando antes de falar e antes de fazer, colocamos o pensamento em altíssimo grau de importância. Porque nós somos aquilo que pensamos. Quantas oportunidades nós adulteramos a nossa própria existência, agindo de uma forma a nos corromper, mesmo em pensamento. Vejam a quantidade de irmãos nossos que cometem desatinos na prática, por exemplo, do mal, mas ela não pensou nas consequências daquilo que ela está fazendo. Então é necessário que nós meçamos as nossas palavras, os nossos pensamentos e as consequências de nossos atos e de nossas palavras. Hoje conhecemos muito bem a energia, as vibrações. Já não podemos mais desconhecer que pensamento é energia. E essa energia tem o poder de mobilizar as nossas células orgânicas para melhor ou para pior. E quando estamos alimentando então pensamentos deletérios, estamos atentando contra nós, adulterando a nossa essência, adulterando a ferramenta que Deus nos colocou à disposição, chamado corpo físico. Um pensamento de adultério vai se irradiar. E aquele a quem estamos dirigindo o nosso pensamento vai sintonizá-lo, vai influenciá-lo com esta energia negativa.
vamos perturbá-lo ou perturbá-la com ideias de traição, de sedução. Quando desejamos o mal ao outro, estamos corrompendo, estamos adulterando a lei. Porque a lei é de amor. E um pensamento nesta ordem pode perdurar muitos dias. Então vejamos, perante as leis divinas, essa pessoa que projetou o pensamento é responsável por todo o mal que for ocasionado por ele. Vejamos, eu não gosto de uma pessoa. E alimento esse pensamento de não gostar da pessoa. Eu estou me tornando responsável por todo o mal que essa pessoa venha a sofrer, motivados pelo meu pensamento. E isto hoje está sendo muito natural na sociedade humana, não só aqui do Brasil, do mundo inteiro. São as intolerâncias e os intolerantes, que não podem escutar algo que não lhes agrada, ou que desagrada. E logo já criamos uma batalha mental contra uns aos outros. Teremos que prestar contas disto, mais cedo ou mais tarde. E será muito bom que nós possamos reparar esse mal aqui, enquanto estamos com essas criaturas, enquanto estamos encarnados com elas, porque depois vai ser mais difícil. A cobrança vem. Não nos enganemos. Portanto, grande é a nossa responsabilidade pelos nossos pensamentos. Ao analisarmos a profundidade do ensinamento de Jesus, percebemos como é de alta relevância compreendermos o funcionamento dessas energias mentais para conseguirmos realmente a nossa tão desejada transformação moral. Naquela história, a mais humilde, de recursos financeiros, era a mais bem dotada de moralidade. Porque mesmo concorrendo com todas as outras, ela não se deixou abater, não se deixou corromper, porque ela tinha integridade moral e, sobretudo, amava. As outras eram o interesse, ela amava. Nossos pensamentos, mesmo quando não manifestados verbalmente, são tão importantes quanto nossas ações e têm função central em nosso crescimento espiritual. Para Jesus, adúltero não é só quem trai o cônjuge, mas todos os que infringem a lei divina. Quantos de nós estacionam em local proibido?
Quantos de nós ultrapassam um sinal vermelho fechado ou já no amarelo passando para o vermelho? Quantos de nós estacionam em vagas que não nos são deliberadas, designadas? E damos desculpa, mas é só 2 minutos. Pois esses 2 minutos vai te pesar muito depois. Então é preciso termos esta atitude. Nós não podemos adulterar aquilo que convencionamos entre nós. Mesmo as mais simples normas de convívio social. Porque estabelecemos isso por padrão para bem viver e convivermos uns com os outros com harmonia. Deste modo, o adúltero, nos modos como foi exposto por Jesus, não deve ser compreendido no sentido restrito da palavra ou da forma como é entendida pelos homens. Deve ser encarado como um sentido mais amplo, pois a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração livre de sentimentos escusos nem sequer pensa no mal. Adúlteros, portanto, são todos os que se entregam aos maus pensamentos em relação ao seu semelhante, não importando se conseguiram ou não realizá-los. O homem evangelizado significa dizer, o homem que cumpre o Evangelho de Jesus, então é o evangelizado, que jamais concebe maus pensamentos em seu íntimo, já conquistou uma posição moral mais elevada. Aquele que, tendo tais pensamentos maus, mas consegue repeli-los, está a caminho de alcançar uma elevação espiritual. Mas todo aquele que se compraz em pensamentos inferiores, alimentando-os em seu coração, ainda está sob o jugo de influências negativas e são adúlteros na acepção da palavra. Certamente que é condenável um mau pensamento, pois houve propósito de praticar o mal. Também houve falta. Faça ao outro o que gostarias que o outro fizesse a ti, e não erraremos as nossas atitudes. Mas quem de nós pensa com serenidade antes de lançar uma palavra? Nós ainda agimos muito mais por ímpeto, por instintos e pela grosseria que nós ainda carregamos em nós, no trato social, nas relações interpessoais. Precisamos observar isso. E graças a Deus, quando temos amigos sinceros, esses amigos sinceros, nos chamam a atenção, dizendo, aquela tua atitude não estava bem adequada ou foi muito mal adequada. Poderia ter sido diferente. Então nós vamos aprendendo, pouco a pouco, a dominar esses instintos asselvajados e buscarmos o trato com a criatura com maior delicadeza, com maior sensibilidade. Podemos dizer, como diz a Joana de Anjos, mas é preciso saber como dizer. Eu ainda não aprendi, infelizmente. Aquele que pensa em cometer um mau ato e só não o consuma por falta de ocasião, é tão responsável como se o cometesse. Não tem saída, gente.
pensamos equivocadamente, seremos responsabilizados pelo equívoco. Porque o nosso pensamento vai alcançar em algum momento aquele a quem dirigimos o pensamento. Quando Jesus asseverou que quem olhar para uma mulher alimentando um mau pensamento em relação a ela já cometeu adultério, referia-se naturalmente àqueles que se enquadram na última categoria. São aqueles que se comprazem com os pensamentos inferiores que aninharam em seus corações. E se não chegaram a concretizar seus propósitos, é porque certamente ainda não lhes deparou a oportunidade desejada. Tudo o que fazemos ou desejamos aos outros, seja de bom, seja de mal, provoca reação sobre nós, em bênçãos ou sofrimentos. Lei de causa e efeito. Ação e reação. Se queremos bons frutos, saibamos semear sementes que produzam bons frutos. Porque se não fizermos essa escolha, colheremos qualquer coisa. O mau pensamento provoca intranquilidade, mas também provoca amargura. Porém, os bons pensamentos, ao contrário, nos enchem o coração de paz e contentamento. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele quem esta ideia acorde, mas que a repele, há progresso em vias de se realizar. Naquele outro, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe, na plenitude da sua força. Onde nós nos enquadramos nesses três níveis? Num, o trabalho está feito. No outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, quando nós não temos consciência do que estamos fazendo, temos a nosso favor uma situação de menor responsabilidade. Significa dizer que aquele que não conhece as leis de Deus, que não conhece as leis do homem, tem um atenuante. Embora as nossas leis digam que nenhum de nós pode se esquivar de conhecer a lei, é algo surreal, já que nosso Brasil tem milhares ou milhões de leis. Mas é o que nós temos. Busquemos, portanto, meus irmãos, procurar não somente nos abster de praticar o mal, mas sim destruir em nós, tudo o que o leve a praticar, seja por atos, palavras ou pensamentos. Não basta o homem somente, manter a vigilância e a oração. Isso são atitudes poderosas e auxiliares para manter o coração longe das influências. Mas mesmo assim,
porque ainda não vigiamos os nossos pensamentos, somente a vigilância e a oração muitas vezes nos trai. Pelo homem velho que habita em nós ainda. Desta forma, quando todos nós, mais evoluídos, tivermos consciência do alcance de nossos pensamentos, iremos vigiá-los com muito mais atenção. Porque muitos dizem ainda, só pensei. Não há mal nenhum em pensar. Podem crer. Se o nosso pensamento for deletério, nós causaremos prejuízos àqueles a quem estamos endereçando o nosso pensamento. Se ele for um pensamento bom, recolheremos os frutos desta sementeira. Portanto, muito cuidado, principalmente quando nas nossas relações interpessoais agimos um tanto quanto intempestivamente. Foi muito satisfatório estar aqui, trazendo essa palavra de Jesus, e quero crer que nos veremos em breve, com a permissão de Deus. Melhorados, um pouco mais vigilantes, um pouco mais determinados em fazer o bem. Muito obrigado, boa noite a todos. Passo a palavra a Aldrin para a finalização do nosso encontro. Nós que agradecemos essa maravilhosa palestra. E agora sabemos, né, aquele ditado, olhar não tira pedaço, é a maior mentira contada por nós mesmos. Aqui materialistas sim, mas conhecedores das leis de Deus e do Evangelho, já não estamos mais tão habilitados a seguir esse conselho. Peço aos passistas que se posicionem. Nós vamos realizar o passe coletivo por vias da Covid, para não mantermos em locais fechados. Mas todos que estão aqui e que nos acompanham pelo Facebook conseguem receber as vibrações de luz e paz que encaminhamos. Então vamos nos concentrar, elevar nosso pensamento a Deus e pedir perdão por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas, e buscar a nossa harmonia, tanto no material quanto no espiritual. Vamos buscar a nossa verdade e demonstrar essa verdade em nossos atos e principalmente nos nossos pensamentos. E avaliar com qual alimento estamos alimentando a nossa cabeça e ver se nossos pensamentos não estão direcionados para atos ruins, para atos deletérios. Senhor, pedimos que nos conceda vibrações positivas, que nos recupere toda a energia que foi gasta durante essa semana e que possamos desfrutar de mais uma semana cheia de provas e expiações aqui neste planeta para conseguirmos evoluir. Que assim seja. Agradeço a todos por terem vindo, desejo a todos uma boa noite e fica o convite aqui para a nossa preces de irradiações, que é amanhã, às 7 horas, tanto pelo Facebook quanto presencial, quem quiser vir está aqui. E também temos o nosso Evangelho no Lar, às 21 horas, na quinta-feira, que é online pelo Meet. Basta chamar qualquer um de nós, que nós encaminhamos o link.
Tenham todos uma boa noite. Que Jesus os guie para casa. Tchau, pessoal.